Imagine acordar todos os dias com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite inteira carregando um fardo invisível. Abrir os olhos é uma vitória, levantar da cama é uma batalha. O simples ato de escovar os dentes, tomar banho, preparar o café, tudo exige um esforço quase sobre-humano. Mas o pior não é a dor. O pior é quando você tenta explicar o que sente, e ninguém acredita. Você parece bem. Talvez seja só cansaço. É coisa da sua cabeça. Essas são frases que muitas pessoas com fibromialgia escutam todos os dias. E, pouco a pouco, essas palavras pesam mais do que a própria dor física. A fibromialgia é uma condição complexa, misteriosa e, para muitos, invisível. Ela não deixa marcas aparentes no corpo. Não há feridas, manchas ou sinais visíveis que expliquem o sofrimento. Por isso, quem vive com ela enfrenta dois tipos de dor. A dor física, que é constante, difusa, exaustiva, e a dor emocional, provocada pela falta de compreensão. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. Você sente dor nas pernas, nas costas, nos braços, no pescoço. O simples toque de uma roupa pode incomodar. Você tenta dormir, mas o sono não vem. E, quando finalmente dorme, acorda ainda mais cansado do que antes. É como se o corpo nunca desligasse. E, mesmo assim, você precisa seguir. Trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, das responsabilidades. Porque o mundo não para quem sente dor. E é aqui que mora o grande desafio. A dor invisível não gera empatia automática. As pessoas acreditam no que veem: um braço quebrado, um corte, um machucado. Mas quando a dor não tem forma, quando o corpo parece normal, muitos passam a duvidar. E o julgamento dói tanto quanto as articulações inflamadas. Para muitos pacientes, o diagnóstico de fibromialgia vem depois de anos de tentativas frustradas. Anos ouvindo que é psicológico, é estresse, é preguiça. Anos em que o sofrimento é invalidado, o corpo desacreditado e a alma exausta. Mas, por trás de cada pessoa que convive com fibromialgia, há uma história de luta silenciosa. Há quem sorria mesmo com o corpo gritando. Há quem disfarce a dor para não preocupar a família. Há quem vá trabalhar mesmo sentindo vontade de chorar. E há quem ouça todos os dias: mas você não parece doente. Neste vídeo, nós vamos falar sobre isso, sobre o que é realmente a fibromialgia, sobre como ela afeta o corpo e a mente, e principalmente, porque ainda há tanta gente que não acredita nessa dor. Não é um tema leve, mas é um tema necessário. Porque quando entendemos o que é a dor invisível, aprendemos a olhar o outro com mais compaixão. Se você vive com fibromialgia, saiba que este espaço é para você. Aqui, ninguém vai te chamar de preguiçoso. Aqui, ninguém vai duvidar da sua dor. E se você não tem fibromialgia, mas quer entender, parabéns! Você está dando o primeiro passo para enxergar além do que os olhos podem ver. Hoje, vamos abrir o coração, derrubar mitos e dar voz a quem sofre em silêncio. Porque fibromialgia não é frescura. É uma dor real. É uma luta diária. E é hora de o mundo finalmente acreditar nisso. A fibromialgia é muito mais do que uma simples dor muscular. É uma síndrome complexa, que afeta o corpo, a mente e as emoções,
e justamente por isso é tão difícil de entender e diagnosticar. A medicina define a fibromialgia como uma condição crônica que causa dor generalizada por todo o corpo, acompanhada de fadiga extrema, distúrbios do sono, problemas de memória e alterações emocionais. Mas quem vive isso sabe, nenhuma definição médica é capaz de traduzir o que realmente se sente. A fibromialgia é conhecida como a dor que vem de dentro, uma dor que não nasce em uma parte específica do corpo, mas no próprio sistema nervoso central. É como se os nervos estivessem constantemente em alerta, amplificando qualquer estímulo. Um toque leve pode parecer uma pancada. Uma noite mal dormida pode parecer o peso de um dia inteiro de trabalho. O cérebro, sobrecarregado, começa a enviar mensagens confusas ao corpo, e o corpo responde com dor. E o mais difícil: não existe exame que comprove a fibromialgia. Os resultados de sangue, as radiografias, as ressonâncias, tudo parece normal. E é por isso que tantas pessoas sofrem em silêncio, sendo desacreditadas até por quem mais amam. Por trás dessa condição, há uma série de fatores que a ciência vem desvendando. Traumas físicos ou emocionais, estresse crônico, infecções virais e até predisposição genética. Cada corpo reage de um jeito, mas o resultado é sempre o mesmo, uma luta diária para lidar com um corpo que parece não responder como antes. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Fibromialgia não é frescura. Não é preguiça. Não é falta de força de vontade. É uma condição real, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1992. E quem convive com ela precisa de compreensão, apoio e respeito, não julgamento. Quando olhamos para a fibromialgia com empatia, percebemos que ela não é apenas uma doença do corpo. Ela é também um grito da alma, um pedido de atenção que o corpo faz quando está exausto demais para continuar fingindo que está tudo bem. Por isso, falar sobre fibromialgia é tão importante. Porque cada história contada, cada testemunho compartilhado, ajuda a quebrar o preconceito. E mostra que, por trás de cada sorriso cansado, existe alguém que ainda luta todos os dias, mesmo quando o mundo insiste em não ver. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nos sintomas que tornam essa condição tão desafiadora e entender por que só quem sente realmente entende. Há dores que machucam o corpo, e há dores que ninguém consegue enxergar. A fibromialgia é feita dessas dores invisíveis, as que não deixam marcas na pele, mas transformam completamente a vida de quem as carrega. Tudo começa, na maioria das vezes, com uma dor que não passa. Primeiro, é um incômodo nas costas, depois nos ombros, nas pernas, até que, de repente, o corpo inteiro parece estar cansado, dolorido, pesado. É uma dor difusa, que muda de lugar, de intensidade, e que insiste em ficar, mesmo depois de descanso, remédios ou massagens. É como se o corpo gritasse por dentro, mesmo quando por fora tudo parece normal. Mas a dor não vem sozinha. Ela caminha de mãos dadas com a fadiga extrema, um cansaço que não tem explicação. É acordar depois de horas de sono e sentir como se não tivesse dormido nem por um minuto. Cada tarefa simples, tomar banho, cozinhar, trabalhar, se transforma em um desafio. E o mundo, que continua acelerado, parece não entender o porquê da sua lentidão. E há algo ainda mais difícil de explicar: o sono não reparador. Você fecha os olhos, mas o corpo não descansa.
É como se o cérebro permanecesse desperto, em alerta constante. As noites se tornam longas, e os dias, intermináveis. Então surge o que muitos chamam de fibrofog, ou névoa da fibromialgia. É aquela sensação de confusão mental, de esquecer palavras simples, de perder o foco no meio de uma frase. Você tenta se concentrar, mas a mente parece estar envolta em uma névoa espessa. E o pior é que, muitas vezes, quem está de fora confunde isso com desatenção, falta de interesse ou até preguiça. Mas é o corpo pedindo socorro. É o cérebro sobrecarregado tentando apenas funcionar. Além da dor e do cansaço, a ansiedade constante, o medo de piorar, o medo de não ser compreendido, o medo de não dar conta. A mente tenta ser forte, mas o corpo parece travar uma batalha diária que ninguém vê. E quando você tenta explicar, nem sempre encontra empatia. Porque a fibromialgia não aparece em exames. E, para muitos, o que não se vê, não existe. Talvez você se identifique com isso, ou talvez conheça alguém assim. Alguém que sorri, mas está exausto por dentro. Alguém que diz estou bem, quando, na verdade, está apenas tentando aguentar mais um dia. Essas pessoas estão em todos os lugares e, muitas vezes, passam despercebidas. Por isso, é tão importante falar sobre esses sintomas. Porque eles mudam vidas. Mudam a forma como a pessoa trabalha, como se relaciona, como sonha. A fibromialgia não tira apenas a força física, ela mexe com a identidade, com a autoestima, com a esperança. Mas a verdade é que dar nome à dor é o primeiro passo para vencê-la. Quando entendemos o que estamos enfrentando, deixamos de nos culpar e começamos a nos cuidar. E é isso que esse canal quer ser, um espaço onde você pode se reconhecer, se informar e, acima de tudo, sentir que não está sozinho. Há algo mais doloroso do que a própria dor, não ser acreditado. Quem vive com fibromialgia sabe que, muitas vezes, o sofrimento físico é apenas uma parte do peso. O resto vem das palavras e da falta delas. Mas você nem parece doente. Talvez seja só estresse. Está exagerando, é psicológico. Essas frases, ditas com descuido, machucam mais do que qualquer sintoma. E o pior é que elas vêm de todos os lados, de médicos, de familiares, de colegas de trabalho. Pessoas que, por não enxergarem um machucado, uma ferida, um exame alterado, acreditam que nada está acontecendo. Há histórias que se repetem em silêncio. Pacientes que passam anos indo de médico em médico, ouvindo que é tudo coisa da sua cabeça. Gente que começa a duvidar de si mesma. Que pensa, e se for verdade? E se eu estiver inventando isso? Mas não é invenção. É um corpo pedindo socorro, e um mundo surdo para o que ele tenta dizer. A sociedade foi ensinada a acreditar apenas no que pode ver. Um braço engessado desperta compaixão. Uma cicatriz visível gera cuidado. Mas a dor que não aparece é colocada em dúvida. Como se fosse necessário provar o próprio sofrimento para merecer empatia. E isso gera marcas invisíveis, o isolamento, porque é mais fácil se afastar do que explicar. A culpa, porque você começa a se sentir um fardo. E o medo de falar, de ser julgado, de não ser levado a sério.
Quantas pessoas desistem de buscar ajuda simplesmente porque ninguém acredita nelas? Quantas choram em silêncio, tentando ser fortes, enquanto o mundo as chama de frágeis? A verdade é que o preconceito contra a fibromialgia não nasce da maldade, nasce da ignorância, do desconhecimento sobre uma condição que desafia o que aprendemos sobre dor e doença. Mas o resultado é o mesmo: vidas silenciadas, histórias interrompidas, gente que se esconde atrás de sorrisos cansados. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Precisamos educar, conscientizar, repetir 1000 vezes se for preciso. A fibromialgia é real. A dor invisível é tão legítima quanto qualquer outra. Porque quando a empatia substitui o julgamento, algo muda, não apenas na pessoa que sofre, mas em toda a sociedade que finalmente começa a enxergar o invisível. Durante muito tempo, a fibromialgia foi vista como um mistério. As pessoas sentiam dor, fadiga, confusão mental, mas os exames mostravam que tudo estava normal. Por isso, muitos desacreditavam. Mas a ciência evoluiu, e hoje sabemos: a dor da fibromialgia é real e tem explicação. A fibromialgia é uma síndrome de amplificação da dor. Isso significa que o corpo sente estímulos comuns como se fossem muito mais intensos do que realmente são. O cérebro e o sistema nervoso central entram em um estado de alerta constante, como se os sensores de dor estivessem sempre ligados, mesmo quando não há ferimento algum. Imagine um alarme que dispara com qualquer ruído, mesmo pequeno. É assim que funciona o corpo de quem tem fibromialgia. Os nervos ficam hipersensíveis, e o cérebro interpreta até o menor toque como um sinal de dor. Pesquisas em neurociência mostram que, nas pessoas com fibromialgia, há alterações nos neurotransmissores, substâncias responsáveis por transmitir sinais entre os neurônios. A dopamina, a serotonina e a substância P, por exemplo, aparecem em níveis desequilibrados. Isso faz com que o limiar da dor diminua. O corpo perde a capacidade de filtrar o que dói e o que não dói. Mas não é só isso. Estudos também mostram anormalidades no cérebro em áreas que controlam a dor, o sono e as emoções. Ou seja, a fibromialgia não é apenas uma condição física. Ela afeta todo o sistema nervoso, inclusive o emocional. Por isso, sintomas como ansiedade, depressão e confusão mental, fibrofog, não são coincidência, são parte da mesma rede que está desregulada. A ciência também revelou outro fator importante: o estresse crônico. Quando o corpo passa muito tempo em estado de tensão, seja por traumas, pressões emocionais ou dores anteriores, o sistema nervoso entra em modo de defesa e, aos poucos, se desprograma. O resultado é um organismo cansado, inflamado e hipersensível. Essas descobertas mudaram tudo. Hoje, sabe-se que o diagnóstico da fibromialgia não é subjetivo nem inventado. Ele é fruto de décadas de pesquisa, com respaldo da Organização Mundial da Saúde e das maiores universidades do mundo. O desafio agora não é provar que a fibromialgia existe. O desafio é fazer com que as pessoas entendam o que ela significa e respeitem quem vive com ela. Porque, no fim, compreender a ciência da dor é o primeiro passo para enxergar a humanidade por trás dela. O caminho até o diagnóstico de fibromialgia é, para muitos, uma verdadeira peregrinação. Raras são as pessoas que recebem o nome da doença logo de início. A maioria passa anos entre consultas,
exames e olhares desconfiados, tentando encontrar uma explicação para algo que o corpo sente, mas que a medicina muitas vezes não consegue ver. Os sintomas são variados e confusos. Um dia é dor nos músculos, no outro é uma fadiga profunda, depois uma sensação de formigamento, insônia, confusão mental. E quando os exames de sangue, ressonâncias e ultrassons não mostram nada, a dúvida aparece. Será que é psicológico? Essa é uma das frases mais dolorosas que alguém com fibromialgia pode ouvir. Muitos pacientes escutam frases como: "Você precisa relaxar. É só estresse. Talvez seja depressão." E, sim, às vezes a depressão, mas ela não é a causa, é a consequência de viver sentindo dor e não ser acreditado. O diagnóstico correto depende de profissionais atentos, empáticos e atualizados. Geralmente é feito por um reumatologista, mas até chegar a esse especialista, muitos passam por clínicos gerais, neurologistas, psiquiatras, ortopedistas e fisiatras. Cada consulta é uma nova tentativa de ser compreendido, uma nova esperança de que alguém finalmente entenda o que está acontecendo. Quando o nome fibromialgia finalmente aparece no laudo, o sentimento é ambíguo. Há alívio, por finalmente saber que não é imaginação, que existe uma explicação científica para o que se sente. Mas também há medo e incerteza, porque o diagnóstico vem sem uma cura definitiva. Ainda assim, para muitos, é o início de uma nova fase, a fase da aceitação e do autoconhecimento. Receber o diagnóstico é, de certa forma, reconquistar a própria verdade. É poder dizer: "Eu sei o que tenho, e minha dor é real." É o ponto de virada entre a dúvida e a esperança. Porque, quando a dor ganha um nome, também ganha voz, e com ela nasce a possibilidade de cuidar, tratar e, acima de tudo, ser compreendido. Viver com fibromialgia é carregar um peso que vai muito além da dor física. É acordar cansado, mesmo depois de dormir. É sentir o corpo gritar, enquanto a mente tenta seguir a rotina como se nada estivesse acontecendo. E, aos poucos, essa batalha silenciosa começa a afetar também o emocional. A dor constante é um gatilho poderoso para ansiedade, depressão e esgotamento mental. O corpo dói, a mente se preocupa, e o ciclo se repete. Dor gera estresse, e o estresse aumenta a dor. É um círculo vicioso que parece não ter fim. A pessoa tenta se distrair, ser positiva, manter o sorriso, mas dentro dela há um turbilhão de pensamentos. Será que isso vai passar um dia? Será que alguém entende o que estou sentindo? Muitos se sentem culpados por não dar conta de tarefas simples. Outros se isolam, porque não querem parecer fracos ou serem vistos como reclamões. Mas o que poucos percebem é que não se trata de fraqueza, é sobrecarga. O sistema nervoso, o corpo e as emoções estão em alerta constante, tentando sobreviver a um estado de dor contínua. Essa luta diária causa um desgaste invisível. A pessoa que convive com fibromialgia muitas vezes precisa administrar o próprio sofrimento enquanto tenta ser funcional, no trabalho, na família, nas relações. E isso exige uma força emocional imensa. Por trás de cada sorriso, há um esforço silencioso para continuar. É por isso que o suporte psicológico é tão essencial. Falar sobre o que se sente, buscar ajuda profissional, aprender a reconhecer os próprios limites,
Tudo isso faz parte do processo de cura emocional. A dor pode ser física, mas o alívio começa na mente, quando há espaço para acolher o que se sente sem culpa. Cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar do corpo. E cada pequeno passo, um dia de descanso, um momento de respiração profunda, um gesto de autocuidado, é uma vitória. Porque viver com fibromialgia é, antes de tudo, um ato de coragem diária. Viver com fibromialgia não afeta apenas o corpo, mexe profundamente com a vida social. Aos poucos, muitos começam a se afastar das pessoas, não por escolha, mas por necessidade. Sair de casa exige energia e, quando a dor está presente, cada passo parece custar o dobro. Mas, para quem olha de fora, é difícil entender. Os amigos podem pensar, ela não quer mais sair, ele está sempre inventando desculpas. E o que era cansaço físico se transforma em solidão emocional. As pessoas que vivem com fibromialgia aprendem a usar máscaras. Sorrir mesmo quando o corpo grita. Dizer estou bem para evitar longas explicações. A verdade é que, muitas vezes, é mais fácil fingir do que tentar justificar algo que ninguém vê. Mas esse silêncio tem um preço: o isolamento. No trabalho, a situação não é diferente. Faltas por crises de dor, atrasos, dias em que a mente simplesmente não consegue se concentrar. E logo vêm os julgamentos: está exagerando, todo mundo sente dor. Poucos percebem o esforço sobre-humano que é cumprir tarefas simples enquanto se convive com o corpo em guerra. A fibromialgia ensina uma lição dura: nem todos que dizem se importar realmente escutam. Mas também mostra quem são os verdadeiros, aqueles que ficam, que perguntam como posso te ajudar, que respeitam o silêncio e os dias ruins. Essas pessoas são bálsamos em meio à tempestade. E, ainda assim, há algo admirável em quem vive com essa síndrome. A capacidade de continuar tentando, mesmo quando o mundo não entende. De encontrar motivos para sorrir, mesmo quando o corpo pede pausa. De seguir em frente, mesmo quando tudo dói. Quem vive com fibromialgia sabe, a dor pode ser invisível, mas a força também é. A fibromialgia ainda não tem cura, e ouvir isso no consultório pode ser devastador. Mas a verdade é que não ter cura não significa não ter esperança. Existem caminhos, e cada um deles pode trazer um pouco mais de alívio, um pouco mais de vida. O primeiro passo é reconhecer os próprios limites, algo que muitos lutam para aceitar. Não é fraqueza descansar. Não é preguiça dizer hoje eu não consigo. É respeito pelo corpo que, todos os dias, trava batalhas invisíveis. Entre as estratégias mais eficazes, a atividade física leve é uma das principais. Pode parecer contraditório. Como me mover se tudo dói? Mas o movimento suave, como caminhadas lentas, alongamentos, yoga ou hidroginástica, ajuda o corpo a liberar endorfinas, os analgésicos naturais. O segredo é não forçar, mas também não parar. A alimentação equilibrada também é uma aliada poderosa. Evitar ultraprocessados, reduzir o consumo de açúcar e incluir alimentos anti-inflamatórios pode fazer uma grande diferença. O corpo sente o que a mente come, e cada escolha é um pequeno ato de autocuidado. O sono é outro pilar essencial. Muitos com fibromialgia dormem, mas não descansam. Criar uma rotina calma antes de deitar,
Afastar telas e buscar um ambiente acolhedor pode ajudar o cérebro a entender que é hora de desligar. Parece simples, mas a regularidade é o que transforma. O suporte psicológico também é parte do tratamento. Não porque a dor é psicológica, mas porque viver com dor constante desgasta a alma. A terapia ajuda a reencontrar o equilíbrio, a compreender que sentir-se cansado não é desistir, e que pedir ajuda é um sinal de coragem. Algumas pessoas encontram apoio na medicação prescrita por especialistas, outras, em terapias alternativas como acupuntura, meditação ou mindfulness. Cada corpo é um universo. O que funciona para um pode não servir para outro. Mas o ponto em comum é este: há sempre algo que pode melhorar. A jornada pode ser longa, mas o progresso existe. E cada dia com menos dor, cada manhã em que o corpo permite um sorriso, é uma vitória. Porque viver com fibromialgia é, antes de tudo, aprender a florescer mesmo em terreno árido. Por trás de cada diagnóstico de fibromialgia, existe uma história de resistência silenciosa. Não são histórias de vitórias grandiosas, mas de pequenas conquistas diárias, que, somadas, formam algo imenso. Há quem aprendeu a dançar com a dor. Maria, por exemplo, era professora de educação física. Quando o corpo começou a falhar, ela sentiu que o mundo desabava. Hoje, ela não corre mais, mas caminha devagar pelo bairro, ensinando outras mulheres a alongar, respirar e respeitar o próprio ritmo. Ela costuma dizer: perdi força, mas ganhei consciência. João, um músico apaixonado, quase desistiu do violão porque os dedos doíam demais. Mas encontrou um novo jeito de tocar, com pausas, com carinho, com aceitação. E nas pausas entre os acordes, ele percebeu que a música que realmente importava era a da paciência. E tem Ana, mãe solo, que todos os dias acorda com dor, mas ainda assim arruma o café da manhã dos filhos, ajuda nas tarefas e sorri. Ela aprendeu a dividir o que sente, e descobriu que vulnerabilidade também é força. Quando parei de fingir que estava bem, comecei a me curar por dentro, diz ela. Essas histórias não estão em manchetes. Elas acontecem em silêncio, dentro de casas simples, em corpos cansados e corações resilientes. E, mesmo invisíveis, são o testemunho de algo imenso, a capacidade humana de se reinventar mesmo na dor. A fibromialgia pode limitar movimentos, mas não apaga a luz que existe em quem aprende a viver com ela. Porque força não é ausência de dor, é continuar, mesmo quando o corpo pede pausa. É levantar sabendo que talvez doa mais hoje, mas ainda assim escolher tentar. E talvez seja isso que mais inspira. Perceber que, mesmo entre lágrimas, há coragem, mesmo na dor, há beleza, e mesmo no invisível, há uma força que o mundo ainda precisa aprender a ver. Porque ainda é tão difícil acreditar em algo que não se vê. Vivemos em um mundo onde a dor precisa de provas, exames, laudos, números, como se o sofrimento só fosse real quando aparece em uma tela. Mas e a dor que não sangra? E o cansaço que não aparece em nenhum exame? A fibromialgia é o retrato da luta contra o invisível. Durante décadas, a sociedade condicionou o olhar humano a acreditar apenas no que é visível. Aprendemos a confiar mais nas máquinas do que nas palavras das pessoas. E, com isso, esquecemos o poder da escuta, esquecemos o que é acreditar em alguém sem precisar ver. Muitos ainda pensam que fibromialgia é coisa da cabeça,
drama, frescura. E, por trás dessas palavras, há algo ainda mais cruel: o preconceito disfarçado de dúvida. Porque quando alguém diz não é nada, está negando não só a dor, mas a existência de quem sente. E por que isso acontece, afinal? Parte vem da cultura do aguenta firme, do não reclama, do tem gente pior. Vivemos em uma sociedade que glorifica a resistência e despreza a fragilidade, como se admitir dor fosse sinal de fraqueza. Mas quem vive com fibromialgia sabe: fraqueza é desistir. Coragem é acordar todos os dias, sabendo que o corpo vai gritar, e ainda assim escolher continuar. Há também o machismo silencioso. A maioria dos diagnósticos é em mulheres, e, infelizmente, a dor feminina ainda é subestimada. Durante séculos, o sofrimento da mulher foi rotulado como histeria, drama, emoção demais. Hoje, chamamos de fibromialgia, mas o olhar de descrença, em muitos casos, continua o mesmo. A ciência já reconhece. A medicina já estuda. Mas a sociedade ainda precisa aprender o que é empatia. Acreditar na dor do outro não exige diploma, só humanidade. Talvez o que mais doa na fibromialgia não seja o corpo, mas a falta de compreensão. E talvez o maior remédio não esteja nas farmácias, esteja em algo simples, mas poderoso. Ouvir, acreditar e acolher. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em algumas palavras. Talvez tenha sentido o coração apertar em certos momentos, lembrando de dias em que o corpo doía tanto que até respirar parecia um esforço. Ou talvez esteja assistindo porque ama alguém com fibromialgia e quer entender o que se passa por trás de um sorriso cansado. Independente do motivo, uma coisa é certa: a dor invisível é real. E quem vive com ela não precisa mais provar isso para ninguém. Durante muito tempo, pessoas com fibromialgia foram silenciadas. Foram chamadas de exageradas, preguiçosas, frágeis. Ouviram frases como "isso é psicológico", "você precisa se esforçar mais", "tudo está na sua cabeça". Mas a verdade é que ninguém escolhe sentir dor. Ninguém quer acordar cansado, sem energia, sem explicação. Ninguém quer se sentir um peso, um fardo, uma dúvida. E é por isso que este canal existe. Porque a voz de quem sente precisa ser ouvida. Porque cada relato, cada lágrima, cada tentativa de explicar o inexplicável merece respeito. Aqui, você não está sozinho. A fibromialgia pode limitar o corpo, mas não pode apagar a alma. Ela pode atrasar os passos, mas não rouba a força de quem insiste em continuar. Todos os dias, milhares de pessoas em silêncio lutam contra um inimigo invisível, e ainda assim encontram motivos para sorrir, para trabalhar, para amar. Essa é a verdadeira definição de coragem. Se você convive com a fibromialgia, saiba: você não é preguiçoso. Você não é fraco. Você não está louco. Você está enfrentando uma batalha diária que poucos têm coragem de lutar. E para você que não vive com a doença, mas está aqui assistindo, ouvindo, buscando entender, obrigada. A sua escuta pode mudar a vida de alguém. A empatia é o primeiro passo para quebrar o preconceito que ainda existe. Porque quando o mundo começar a ouvir sem julgar, a dor deixará de ser invisível. Este canal nasceu da dor, mas também do amor. Do amor pela verdade, pela esperança e pela conexão entre pessoas que se entendem sem precisar de explicações. Aqui, queremos criar uma rede de apoio, onde cada um possa compartilhar sua história, seu diagnóstico,
seus dias bons e ruins, e, principalmente, suas vitórias. Porque cada dia em que você levanta da cama, mesmo com dor, já é uma vitória. Queremos que este espaço seja seu refúgio. Um lugar onde você possa respirar fundo e pensar: eles me entendem. Queremos que você se sinta acolhido, valorizado, e parte de algo maior. Por isso, te faço um convite. Conte sua história nos comentários. Diga como foi o seu diagnóstico, o que você sente, o que te ajuda, o que ainda dói. Suas palavras podem acolher alguém que está sofrendo em silêncio agora. Compartilhe este vídeo com pessoas que não compreendem a fibromialgia. Ajude o mundo a enxergar o que os olhos não veem, mas o coração sente. Inscreva-se no canal. Aqui, falaremos sobre tudo que envolve a fibromialgia, sintomas, tratamentos, emoções, preconceitos, superações e histórias reais, porque informação também é cura. Curta o vídeo e ative o sininho. Assim, você ajuda a levar esta mensagem mais longe e, juntos, podemos transformar dor em consciência, isolamento em união e sofrimento em força compartilhada. E, acima de tudo, nunca se esqueça: você não é sua dor. Você é muito mais do que o seu diagnóstico. Você é feito, de força, de resiliência, de fé. Você é uma história que merece ser contada e lembrada. Que este vídeo seja um lembrete de que viver com fibromialgia não é o fim de nada. É o começo de uma nova forma de existir, com mais empatia, autoconhecimento e amor próprio. E se o mundo ainda não entende a sua dor, não se cale. Continue falando. Porque quanto mais você fala, mais pessoas despertam, mais corações se abrem e mais vidas se transformam. A dor invisível precisa de vozes visíveis, e a sua é uma delas. Então, se este vídeo te tocou de alguma forma, comenta com o coração roxo, para que outras pessoas saibam que você também faz parte dessa luta. E lembre-se, mesmo nos dias em que parecer impossível, você nunca está só. Dor invisível não é fraqueza, é coragem disfarçada de silêncio. E aqui, nós enxergamos a sua força. Acredite na sua dor, mas acredite ainda mais na sua capacidade de continuar.